amigos. Mais uma vez estamos aqui reunidos, né, para aprender um pouco mais, para conversarmos um pouco mais sobre o Evangelho. Rafael, faz a nossa prece inicial, faz? Faço. Elevemos os nossos pensamentos a Deus, pedindo ao nosso Pai de infinito amor e bondade, nos ilumine nesta noite de estudos, que os nossos anjos guardiães estejam conosco, nos amparando, nos protegendo, que os mentores espirituais de nossa casa, Maria Dolores, Dr. Bezerra de Menezes e demais amigos espirituais, cuidem de nós nesta noite. Que as vibrações emanadas deste encontro sejam encaminhadas a todos os lares necessitados, a começar pelos nossos lares e a chegar naquelas casas que nas nossas ruas, nos nossos bairros, precisam de Jesus e de paz. Cuida de nós e nos ampare hoje e sempre, que assim seja. Sim, seja. Hoje a gente traz mais um texto de Neio Lúcio, chamado Maior Servidor. E diz assim: presente à reunião familiar, Filipe, em dado momento, perguntou ao Divino Mestre: Senhor, qual é o maior servidor do Pai entre os homens da terra? Jesus refletiu alguns minutos e contou: grande multidão se congregava em extenso campo, quando aí estacionou o famoso guerreiro, carregado de espadas e medalhas, que passou a dar lições de tática militar, concitando os circunstantes ao aprendizado da defesa. O povo começou a fazer exercícios laboriosos, dando saltos e entregando-se a perigosas corridas sem proveito real. Todavia, continuam como dantes, sem rumo e sem júbilo, perdendo muitos jovens nas atividades preparatórias da guerra provável. Logo depois apareceu na mesma região um grande político, com pesada bagagem de códigos, e dividiu a massa em vários partidos, declarando-se os moços contra os velhos, os lares pobres contra os ricos, os servos contra os mordomos, e não obstante a sementeira de benefícios materiais introduzidos na zona pela competição dos grupos entre si, o político seguiu adiante, deixando escuros espinheiros de ódio, desengano e discórdia entre os seus colaboradores. Depois dele surgiu um filósofo sobraçando volumosos alfarrábios e dividiu o povo em variadas escolas de crença que, em breve, propagavam infrutíferas discussões nos círculos de toda a gente. A multidão duvidou de tudo, até mesmo da existência de si própria. A filosofia, sem dúvida, apresentava singulares vantagens, destacando-se a do estímulo ao pensamento, mas as perturbações de que se fazia acompanhar eram das mais lastimáveis, legando o filósofo muitas indagações inúteis aos cérebros menos aptos ao esforço de elevação. Em seguida, compareceu um sacerdote, munido de roupagem e símbolos, que forneceu muitas regras de adoração ao Pai. O povo aprendeu a dobrar os joelhos, a lavar-se
e a suplicar a proteção divina em horas certas. Entretanto, todos os problemas fundamentais da comunidade permaneceram sem alteração. No extenso domínio não havia diretrizes ao trabalho, nem ânimo consciente, nem valor, nem alegria. A doença e a morte, a necessidade e a ignorância eram fantasmas de toda a gente. Certo dia, porém, apareceu ali um homem simples. Não trazia armas, nem escrituras, nem discussões e nem imagens, mas pelo sorriso espontâneo revelava um coração cheio de boa vontade, guiando as mãos operosas. Não pregava doutrinas espetacularmente, todavia, nos gestos de bondade pura e constante, rendia culto sincero ao Todo-Poderoso. Começou a evidenciar-se lavrando uma nesga no campo e adornando-a de flores e frutos preciosos. Conversava com seus companheiros de luta, aproveitando as horas no ensinamento fraterno e edificante, e transmitia suas experiências a todos os que se propusessem ouvir. Aperfeiçoou a madeira, plantou árvores benfeitoras, construiu casas e instalou uma escola modesta. Em breve, ao redor dele, viçavam a saúde e a paz, a fraternidade e as bênçãos do serviço, a prosperidade e o contentamento de viver. Com o espírito de trabalho e educação que ele difundia, a defesa era boa, a política ajudava, a filosofia era preciosa, o sacerdócio era útil, porque todas as ações no campo permaneciam agora presididas pelo santo imperativo da execução do dever pessoal no bem de todos. Calou-se o Cristo, mas a assistência reduzida não ousou qualquer indagação. Ao contemplar o horizonte longínquo, em longos instantes de pensamento mudo, o mestre terminou. Em verdade, há muitos trabalhadores no mundo que merecem a bênção do céu pelo bem que proporcionam ao corpo e à mente das criaturas. Mas aquele que educa o Espírito Eterno, ensinando e servindo, paira acima de todos. Bom, eu escolhi esse texto e, quando eu comecei a lê-lo, eu percebi que tinha a ver com um vídeo de ontem que falava sobre educação, pois qualquer pessoa pode ser um servidor, qualquer pessoa pode ser um educador, né? Então, nós vimos também que Jesus sintetizou o amor a Deus e ao próximo, o conjunto dos sentimentos e das qualidades morais que caracterizavam ou que caracterizam a evolução espiritual, deixando a busca do saber à iniciativa dos próprios homens. Nós vimos nessa história que existem os maus obreiros, mas que existem também os bons obreiros, que são aqueles que se dedicam realmente ao trabalho espiritual, no sentido de manter fidelidade aos evangelhos de Jesus e de orientar bem as criaturas, não de acordo com as suas ideias ou suas preferências pessoais, mas de acordo com a realidade da doutrina. Paulo já advertia, né? Acautelai-vos daqueles que deturpam, daqueles que inventam coisas novas, daqueles que desfiguram a realidade dos ensinos espirituais. Os espíritos esclarecidos nos afirmam, em diversas obras, que a educação é de fundamental importância, chegando mesmo a constituir o único antídoto ao mal que se agrava e se readia em contágio pernicioso mundo afora. Nesse texto, nós vimos várias fases por que o mundo passou, né? E como nós estamos hoje, depois da vinda do Cristo, que foi o nosso grande mestre, o nosso grande professor, né? Então, nós passamos por momentos muito difíceis no mundo, ou passamos ainda em sentido
pessoal, político, de violência, de agressividade, mas a gente tem um evangelho que nos mostra e que nos ensina que não é assim que a gente tem que proceder, né? Então, esse homem que foi um mestre para todos nós, é aquilo que a gente pode também ser no nosso dia a dia, em contato com as outras pessoas, no momento que a gente cuida da educação dela, né? A educação de valores, a educação como um ser humano, uma educação de seus valores. Então, foi assim que eu percebi o texto. Se alguém quiser acrescentar alguma coisa, pode fazer. Se a gente puder conversar ainda mais sobre alguma coisa, a gente pode fazer. E aí? Ninha, é aquela história, né? A pessoa que faz o bem pelo bem, simples prazer de fazer o bem, já é um mensageiro, né? Sem interesse nenhum por trás, né? Vamos lá, pessoal, vamos comentar aí, ajuda aí. Todo mundo entendeu tudo, né? A gente percebe no texto que muitas pessoas tentaram, ao longo dos tempos, mudar o mundo, né? Desde aquele que representava a religião, desde aquele que tinha o poder, né? Então, era o poder, era a igreja, né? E assim sucessivamente, até que nós tivemos um grande mestre, né? Um grande educador, que foi o Jesus. Fala aí, Rafael, em vez de você ficar esfregando o rosto aí. Não, deixa eu falar, então. Boa Fala, noite a todos. Tá? Eu acho que a página de hoje bate com a página de ontem que estudamos na Casa Espírita. E esse bem está nos convocando a trabalhar. Então, se não é um puxão de orelha para muitos de nós essa coincidência, né? Eu acho que para mim é. Tá bom? Uma boa noite, Ana. Boa noite, Beth. Eu acho que tudo que a gente lê é um puxão de orelha para a gente, no sentido de que a gente está com a faca e o queijo na mão, né, assim, Beth? E que a gente precisa partir, né? E a gente tem o ensinamento, a gente tem a vida, a gente tem o que a gente tem que enfrentar aparece para a gente enfrentar, então que a gente enfrente, não é? Ao trabalho. Alguém mais para falar alguma coisa? Não? Bom, então eu penso que está aqui. Rita, você está aí, que prazer. Vamos comentar alguma coisa? Vamos? Que bom que você está aqui com a gente. Fico feliz. Rita Cury. Ninguém mais? Então, Ela tá Rafael. falando, está com o som desligado, a Rita, está falando. Só que ela está com o áudio desligado. Rita, você está com o áudio desligado. Aperta aí no vermelhinho aí. Flávia, ajuda ela aí. Ô, Rita, ela está falando de... Agora saiu. Não, ela apertou e desligou a câmera. É ao lado da câmera. Saiu. Vou ter que esperar voltar. Tem um botão para poder apertar e é onde tiver o símbolo do microfone, Rita.
Bom, deve estar difícil para ela lá, né? Vamos, Rafael. A hora que ela É conseguir isso falar, ela aqui. fala. Tá Ah, vendo? isso! É que é a primeira Isso! vez, para mim, é meio difícil, sabe? Tá Isso aí ótimo. é Seja só para bem-vinda. criança. Que nem a Aninha. Tá ótimo, Ana. Estou gostando de ouvir. Tá muito bom, muito bom. Pode. Muito bom ouvir você, ouvir aí os companheiros, tá? Beijo aí para todos. Agora, como é que eu Para você desligo isso? também. Não, agora espera aí. Aperta no botãozinho novo. Rafinha, me explica. Agora Aqui pode ligar. é Desligar, só apertar no mesmo microfone. Não precisa não, deixa que eu travo. Espera aí. Me trava aí, rapaz. Espera aí, deixa que eu desligo o seu microfone. Você só precisa habilitar ele. Ele adora desligar meu microfone. Ou melhor, eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar ele ligado. Você sabe por quê? A Aninha falou assim, o que você está passando a mão no rosto? Aí, é porque eu tinha te visto. Então, eu falei assim, hoje a minha professora está ali, não posso vacilar. Você deixa de ser bobo, rapaz. Ainda mais bom, para né? estudar nosso lar. A primeira vez que eu vi um estudo de nosso lar foi com a Rita Core no grupo de Laje do Muriaé. Fomos eu, Cida Stefanin, hoje o espírito dela, né, uma amiga nossa, e a Orminda. Saímos daqui de Miracema e fomos um estudo lá no grupo, em Laje do Muriaé. Mas olha só, eu vou Vamos então lá, começar. Rafa, ao nosso Rita, lar. eu vou começar o nosso lar e aí você vai me ajudando a complementar as informações que eu vou colocar aí na tela o livro, vou fazer uma leitura e a gente vai comentando junto. Não, eu quero ouvir. Deixa eu desligar aqui. Não, mas não precisa desligar, não. Você pode ficar aí. Ah, sim, mas eu fico caladinha, prometo. Não. Vamos lá. Então, olha só, boa noite a todos. A gente está aí, vai dar continuidade ao estudo da obra Nosso Lar, no capítulo 8. Deixa eu voltar, que eu conversei com a Rita e não fiz a introdução. A gente vai tratar no capítulo 8 a organização de serviços de Nosso Lar. E vamos perceber o seguinte: a ordem e a disciplina está na base de todas as realizações do plano espiritual. A ordem e a disciplina fazem parte da lei universal que nos rege. Por quê? Porque Deus é equilíbrio e não existe equilíbrio sem disciplina. Deus é amor. É um amor equilibrado, não é esse amor desarvorado que a gente vê no mundo. É equilíbrio, é ordem, é disciplina. Não existe caridade, não existe justiça sem ordem e sem disciplina. E a gente vai perceber o que a partir desse capítulo? A divisão de serviços de nosso lar. Vamos perceber que as tarefas ocorrem de uma forma muito semelhante com o que nós estamos acostumados a ver aqui. Em alguns aspectos, sim. Em outros, não. Mas será que aqui nós estamos diante de um livro que reproduz aquilo que nós já vivemos aqui e que, portanto, nada mais é do que fruto de uma imaginação, ou aquilo que nós vivemos aqui hoje, que é uma cópia daquilo que os espíritos já ensinam para nós há muito tempo no plano espiritual? Vamos conversar sobre isso no capítulo 8 de Nosso Lar, e eu quero dividir o texto com vocês. Capítulo 8, organização de serviços, começa da seguinte forma: decorridas algumas semanas de tratamento ativo,
saí pela primeira vez em companhia de Lísias. Impressionou-me o espetáculo das ruas, vastas avenidas enfeitadas de árvores frondosas, ar puro, atmosfera de profunda tranquilidade espiritual. Não havia, porém, qualquer sinal de inércia ou de ociosidade, porque as vias públicas estavam repletas. Entidades numerosas iam e vinham. Algumas pareciam situar a mente em lugares distantes, mas outras me dirigiam olhares acolhedores. Incumbia-se o companheiro de orientar-me em face das surpresas que surgiam ininterruptas. Percebendo-me as íntimas conjecturas, esclareceu solícito. Estamos no local do Ministério do Auxílio. Tudo que vemos, edifícios, casas residenciais, representa instituições e abrigos adequados à tarefa de nossa jurisdição. Orientadores, operários e outros serviçais da missão residem aqui. Nesta zona, atende-se a doentes, ouvem-se rogativas, selecionam-se preces, preparam-se reencarnações terrenas, organizam-se turmas de socorro aos habitantes do umbral ou aos que choram na terra. Estudam-se soluções para todos os processos que se prendem ao sofrimento. Então a gente volta para conversar o seguinte: o que a gente está percebendo ali, nesse primeiro momento que André Luiz começa a narrar o capítulo 8? Primeira coisa que chama atenção é o seguinte: a primeira saída de André Luiz, fora daquele momento onde ele estava fora da enfermaria. Veja que muitas vezes nós pensamos que o apoio espiritual, o socorro espiritual no além-túmulo ocorre num piscar de olhos. E nós temos lembrado muito disso, falando de que forma? A gente tem visto hoje as pessoas estudando doutrina espírita, mas de uma forma muito romântica, como diz o espírito Baltazar. O que é esse romantismo que a gente chama atenção? É achar que tudo para os espíritos é fácil. Nós esperamos muito do plano espiritual, mas como nós ainda somos egoístas, e aqui eu não estou trazendo a gente, puxando a gente para baixo, nós ainda estudamos pouco a doutrina espírita, interpretamos ainda muito pouco as coisas. O espiritismo ainda é, como Herculano Pires, um grande desconhecido para o próprio grupo, para o próprio movimento espírita. Por que a gente tem a mania de achar? Que porque as pessoas desencarnaram é tudo fácil. Ora, Allan Kardec fala que a gente continua com os mesmos defeitos, que a gente leva as nossas condições morais. Ponto. Mas do lado de lá, a gente também leva para o outro plano, a gente precisa levar esse raciocínio de que no outro plano também existem dificuldades pertinentes com a vida no mundo espiritual. Então, veja, André Luiz está saindo pela primeira vez. Ele está não sei quanto tempo desencarnado, já foi socorrido por Clarencio, mas está há semanas em recuperação, combalido. Então, não é um simples passe que faz a pessoa melhorar. Não é um simples socorro espiritual que faz a pessoa melhorar. Só que a gente acha que porque eles estão desencarnados e tudo é fluido, a coisa acontece de forma fácil. Porque a gente não vê. E por que a gente começa a chamar atenção nisso? Porque a gente vai ver agora construções no plano espiritual. Será que é fácil construir um edifício no plano espiritual? Construir casa no plano espiritual? Está lá. São construções. São construções. Eu quero chamar a atenção, antes de entrar
nesse desdobramento, que a gente precisa fazer um desdobramento aí do Livro dos Médiuns, trazer aqui para dentro as questões de fluidos, o pensamento e a vontade do espírito, eu quero chamar a atenção para uma coisa mais palpável para a gente. O que a gente vê ali? O Ministério do Auxílio. E a gente vai ver edifícios, casas residenciais, hospitais, outras construções, mas você percebe uma ressalva do autor espiritual. Todas elas habitadas. A Constituição da República nossa fala sobre a função social da propriedade, que é o quê? A propriedade tem que ter uma função. Você não pode comprar um terreno e deixar aquele terreno lá esperando não sei quantos mil anos para ele valorizar, para depois você querer vender ele. No papel, você tem que cumprir uma função social. Pelo menos no papel, a Constituição prega isso. Veja que tudo em nosso lar tem uma função social. Não tem uma casa lá abandonada. Não, nessa casa aí não mora ninguém, não. O pessoal reencarnou e vai voltar, vai estar aqui parado. As coisas têm função. Não existe uma construção sem função. Isso é prova de desapego. Porque quando a gente está muito apegado às coisas não têm a menor função, mas elas estão ali porque a gente precisa delas. A gente está agarrado a coisas que não têm mais importância para nós. Apego. Nós temos em nosso lar construções todas cumprindo um papel. Todas com gente morando. Isso mostra o quê? Início de educação do espírito. Se você tem alguma coisa, dê função a essa coisa que você tem. Carlos Drummond de Andrade, eu quero fazer um bonito para Rita Coelho, que está aí. Carlos Drummond de Andrade fala naquele poema dele da casa, que ele fala o quê? Aquelas pessoas que cuidam da casa, a casa tem que estar um brinco, o sofá tem que estar arrumado, não sei o quê, tem que estar tudo. É uma casa, muitas vezes, sem vida. Não parece que mora ninguém nela. E aí Drummond diz assim, olha, cuide da casa, enfeite a casa, mas arrume um tempo para viver nela. Porque senão ela fica muito bonitinha, mas você não pode viver nela, porque as coisas não podem sair do lugar. Apegos. A gente começa a ver, então, que as coisas em nosso lar têm função. Cumprem uma função social. E a gente vai perceber essa questão das construções. Nós não podemos olhar o espiritismo de forma romântica, eu ia dizendo. Por quê? Porque não é fácil construir um edifício no plano espiritual. Não é porque a gente não está vendo que aquilo deixou de ser matéria. É matéria, quintessenciada, mas é matéria. Então, é fluido. No Livro dos Médiuns, Allan Kardec vai tratar lá no Laboratório do Mundo Invisível sobre como os espíritos fazem quando eles querem aparecer, quando eles querem se mostrar com a forma que tem. E aí ele traz o exemplo do homem que aparece com uma caixinha de rapé. Vocês lembram disso? E fala o quê? Que o espírito, através de pensamento e vontade, ele movimenta o fluido cósmico universal, movimenta o fluido, e faz aparecer aquela caixinha de rapé. A construção fluídica de um edifício, de uma casa, é algo muito maior, que movimenta muito mais pensamento e vontade, e às vezes de mais de um espírito. Muitas vezes não é só um espírito. E o que acontece quando a gente tem vários espíritos construindo uma mesma coisa? Alguns espíritos vêm contar para nós que no plano aqui encarnado, a gente quando casa, a gente se une e vai fazer uma casa, aí você faz um consórcio, você compra uma casa, é uma união matrimonial ou uma união de laços ali, que você está seguindo o mesmo objetivo, união de objetivos.
No plano espiritual existe casamento todas as vezes que os espíritos se unem, independente de sexo. E aqui não tem nada a ver com sexualidade. Tem a ver com união de objetivos. Quando nós temos uma união de propósitos no plano espiritual, os espíritos chamam isso de casamento. Para a gente ter uma construção de um edifício, nós precisamos desse casamento, dessa união de espíritos com o mesmo objetivo. Mas o objetivo não é, vamos levantar um edifício. Quem vai levantar um edifício de 4 andares para quê? Porque aí ele fica mais valioso, ele fica mais bonito. Não é esse o objetivo. O objetivo é, nós precisamos atender pessoas. Nós precisamos atender espíritos que estão chegando da Terra, do Rio de Janeiro, com o problema XYZ. Está faltando espaço. Vamos unir espíritos com esse objetivo de caridade. E aí eles vão construir no plano espiritual um prédio, vão construir casas, vão realizar construções no plano espiritual. Rita, quer comentar? Acrescentar? Nada, tá ótimo. Estou só ouvindo, tá muito bom. Então, a gente precisa ter essa base Rafael, para a gente ter. Fala, Flávio. só para eu entender aqui um pouco. Quando a gente fala através do pensamento, mas vamos imaginar assim, botar número. Você tem lá o nosso lar. Alguns espíritos lá têm essa capacidade, né? Porque a maioria, como na Terra, por exemplo, mesmo se unir esforços, não tem competência e merecimento para construir. Tipo assim, é um grupo de espíritos já evoluídos, mais evoluído do que o normal lá, e não é assim, junta 3, 5, vamos fazer uma casa, né? Mas... Flávio, essa evolução, você tocou num ponto muito interessante. Essa evolução, ela não é uma evolução moral, que tem a ver com moralidade, porque senão no umbral você não tinha construção. Em zonas inferiores você vê construções também, de acordo com a moralidade, com o senso estético daqueles espíritos. Então, na verdade, é o conhecimento que o espírito tem de manipular fluidos, que não tem nada a ver com moralidade. Agora, a potencialização fluídica que muitas vezes o espírito elevado tem para conseguir plasmar uma coisa maior, porque ele consegue ter um potencial fluídico, aí sim. Mas existem espíritos que sozinho conseguem movimentar fluido com maior força? Existem. Mas eu quero dizer que isso não é uma peculiaridade de espíritos de espíritos superiores. Isso é muito mais um trabalho intelectual, entendeu? Só que cada edifício vai ser plasmado de acordo aí com, né, o senso estético, o senso moral, as finalidades são outras, entendeu? Beleza. Show. Rita, qualquer coisa me corrige aí. Mas eu não vou corrigir nada. Quem sou eu para corrigir? É muito difícil. Vamos lá. Entender. Nada, não ia acrescentar nada. Está tudo ótimo. É que numa outra, não sei, na falta de outra palavra, a gente usa dimensão, né? Muitas vezes, no caso aí, em regiões umbralinas e tudo mais, até inferiores, essas projeções do pensamento e que acabam plasmando edifícios, coisas, objetos, etc., isso pode ser feito quase que automaticamente, porque o pensamento é em si uma força. E é difícil para a gente, aqui, com toda a limitação que temos, né, da matéria densa, compreender esse mecanismo de um mundo que a gente chama de mundo maior, de um outro mundo, né? Coisas assim do outro mundo. Daí a introdução mesmo que Emmanuel faz, né, no nosso lar, que há
André Luiz tem que fazer uma espécie de comparação, né, com a nossa vida aqui, para que nós possamos entender. Porque um espírito mediano, por exemplo, ele às vezes não percebe que desencarnou, porque ele sente cheiro, ele continua com os sentidos, quer dizer que não vale aquela ideia de se dar um beliscão para saber se morreu ou não, porque o cara vai se beliscar e vai sentir o beliscão, né? Então, como você falou aí, é uma matéria quintessenciada, mas é uma matéria, né? Então, a gente não consegue compreender de uma forma assim, plena como as coisas se realizam, né? Esse plasma, digamos, como se plasma. É uma ideia. A doutrina não está pronta e acabada. Sim. Acho que o próprio Allan Kardec, né, nos apresenta a doutrina assim. Acho que Sim. O que nós precisamos entender é que existe um tipo de matéria, não é? Menos densa que essa e que a vida continua. Nós, no sonho, nós temos essa ideia, né? Hoje, por exemplo, eu abracei uma amiga no sonho, uma amiga, encontro entre vivos, né? Intervivos. Abracei mesmo, assim. Então, não é muito fácil, não. Ficar todo mundo assim, parado, pensando, construindo um edifício. Não dá para a gente entender. Através do pensamento da vontade, sem dúvida. Mesmo que o espírito não entenda, no caso dos inferiores, que eles estejam fazendo aquilo através do pensamento da vontade. Não sei se você me entendeu. Sim. É porque, Flávio, tem muitos espíritos que muitas vezes eles vão naquele emaranhado de pensamentos, vão formando aquela região em que eles vivem, às vezes, por exemplo, no umbral, e não é que eles estejam ali, eu quero construir lama, mas aquela energia que emana deles vai construindo as coisas. Não, entendeu? eu entendi. Eu só fiquei em dúvida um pouco, dando já um spoilerzinho lá para frente, quando o Zé Luiz vai morar, ela fala assim, nós tivemos um merecimento dessa casa. Então o fato de construir não é construção. Então, assim, tem que ter alguém para a construção, entendeu? Mas é porque merecimento da casa é porque ele poderia continuar na enfermaria, aí é outra questão. A família que acolheu ele. Então, por que me deu a confusão? Aquela família eram 5, por exemplo. Elas não poderiam construir. Se ela, assim, ela teve merecimento, tem alguma coisa a mais. Não, né? Sim, mas aí a gente vai falar, é porque no nosso lar tem ordem. É igual aqui, por exemplo, para eu construir, eu preciso da autorização da prefeitura, eu não posso chegar e construir em algum lugar. Exatamente, é por isso que deu a dúvida, eu entendi agora. Entendeu? Achou. Vamos lá. Assim, é difícil a gente comparar. O que ele quis dizer é que nem todo mundo tem uma casinha boa para morar. A casa foi um merecimento daqueles espíritos, né, daquela família. Eles conquistaram, né, até a fala, deu muitos bônus hora para conseguir essa casa. Né? Isso mesmo. Para ter o direito de morar naquela casa. Não que ela tenha sido, né, construída exatamente por eles, né? Isso aí, tá show. Estão passando de um para o outro, né? Muito bom, esclarecedor. Muito bom. Obrigado a vocês aí. Bom, aí André Luiz prossegue e diz assim: há então em nosso lar um ministério de auxílio? Como não? Nossos serviços são distribuídos numa organização que se aperfeiçoa dia a dia sob a orientação dos que nos presidem os destinos. Fixando em mim os olhos lúcidos, prosseguiu Lísias. Não tem visto, nos atos da prece, nosso governador espiritual cercado de 72 colaboradores? Pois são os ministros de nosso lar. A colônia, que é essencialmente de trabalho
e realização, divide-se em 6 ministérios, orientados cada qual por 12 ministros. Temos os ministérios da regeneração, do auxílio, da comunicação, do esclarecimento, da elevação e da união divina. Os 4 primeiros nos aproximam das esferas terrestres. Os 2 últimos nos ligam ao plano superior, visto que nossa cidade espiritual é zona de transição. Os serviços mais grosseiros localizam-se no Ministério da Regeneração. Os mais sublimes, no da União Divina. Clarencio, nosso chefe amigo, é um dos ministros do auxílio. Então a gente volta aqui para conversar o quê? A gente começa a perceber que tem um áudio. A gente começa a perceber o que ali? A gente vai notar o André Luiz apresentando o nosso lar e os seus ministérios. Existe um governador. Eu acho isso engraçado, que é o seguinte, a gente hoje vê no movimento espírita o pessoal fazendo uma conversa danada sobre o movimento espírita ser, a casa espírita ser presidencialista ou colegiado. Eu sou muito crítico, às vezes, a essas discussões, porque eu acho que assim, nós perdemos tanto tempo no movimento espírita, às vezes discutindo modelos, e deixamos de conversar sobre o espiritismo, porque são modelos ligados ao plano material. Se a pessoa é evangelizada, se nós tomamos conhecimento da doutrina espírita, conseguimos internalizar, e é isso que nós precisamos cuidar no movimento espírita, de fazer com que o espiritismo chegue aos corações das pessoas, que Jesus toque os corações das pessoas, porque o espiritismo é o retorno de Jesus aos nossos corações. Nós precisamos cuidar disso. Quando a gente cuida de um modelo, a gente muitas vezes deixa de cuidar disso. Quando a pessoa está evangelizada, qualquer modelo é bom. Nosso lar é presidencialista. Tem um governador e ministérios. O universo é presidencialista. Deus não chamou ninguém para falar assim, será que eu devo criar a Terra? Vamos colocar em votação aqui. Eu vou colocar em votação com outros deuses para ver se eu devo criar o planeta Terra. Não tem isso. O universo é presidencialista e funciona muito bem. Então, o regime de colegiados, o presidencialismo, vai sempre funcionar bem ou mal de acordo com a capacidade que nós temos de sentir o evangelho. Porque ter a capacidade de sentir já é algo especial. Nós estamos evoluindo justamente por isso. Porque antes a gente sequer tinha capacidade de sentir. Esse desdobramento nosso já é uma evolução enorme, ter a capacidade de sentir. Então, vamos voltar para nosso lar? Nosso lar é presidencialista e trabalha com uma organização de tarefas. Veja que alguns ministérios vão cuidar de tarefas mais ligadas à terra. Outros vão cuidar de tarefas mais elevadas, ligadas ao plano superior. Clarencio está ligado ao plano superior. E o que é interessante para nós? É o que vai socorrer André Luiz no umbral. Então, agora, não entendo nada. Por que não tem um grupo que vai cuidar só das coisas terrestres? Sim. Clarencio não está ligado ao plano espiritual divino que vai cuidar das coisas superiores? Sim. Então, o que ele está fazendo no umbral? Porque quanto mais elevado o espírito,
mais o dom da caridade ele tem. E não há espírito com a caridade vibrando altamente nele que recuse a tarefa de socorro ao necessitado. Nós temos a mania de achar que quanto mais alto o cargo, mais tranquilo é a tarefa. E a gente pode aqui começar a pensar como é que é a vida, então, do governador de nosso lar. André Luiz vai falar aí. A gente lembra também que o Clarencio recebeu um apelo pessoal da mãe de André Luiz. Mas ele não podia delegar? É tão fácil falar, fulano, ó, eu sou chefe, que ali o Lísias falou. Ele era o chefe e amigo. Mas será que outros espíritos teriam suporte vibratório para entrar no umbral e fazer o trabalho que precisava ser feito? É. Então a gente vai vendo que quanto mais elevado o espírito, maior a sua responsabilidade. Porque ele é que tem suporte vibratório para tarefas mais árduas. E a gente começa a imaginar, então, como é que fica a vida do governador de nosso lar. André Luiz vai dizer. Rita, quer comentar? Não, tá ótimo. É isso aí mesmo. Rafael, lembrei do vídeo do Divaldo, né? Quando ele frequenta aquelas casas das primas, vamos chamar assim, para visitar a neném, a mentora fala, não leva o seu amigo não, vai sozinho. Porque ele não tem condição de ir lá. Não vai. Mas ali não é só suporte vibratório, né? Ali era outros disciplina mental, né? Ele falou, vai sozinho, Divaldo, cuida da criança. Vamos lá. E ele prossegue. Ah, meu Deus, eu perdi. Bom, então, em nosso lar. E aqui eu já passei, eu não lembro mais. Passou de novo aí. Volta um pouquinho. Como não? Nossos serviços são distribuídos numa organização que se aperfeiçoa dia a dia. Aí, valendo-me, pausa essa aqui. Valendo-me da pausa natural, exclamei comovido. Nunca imaginei a possibilidade de organizações tão completas depois da morte do corpo físico. Sim, esclarece Lísias. O véu da ilusão é muito denso nos círculos carnais. O homem vulgar ignora que toda manifestação de ordem no mundo procede do plano superior. A natureza agreste transforma-se em jardim quando orientada pela mente do homem. E o pensamento humano, selvagem na criatura primitiva, transforma-se em potencial criador quando inspirado pelas mentes que funcionam nas esferas mais altas. Nenhuma organização útil se materializa na Terra sem que seus raios iniciais partam de cima. Mas nosso lar terá igualmente uma história como as grandes cidades planetárias? Veja. Então, a gente vai depois entrar no outro ponto, que é a cidade nosso lar. O que a gente vê aqui é o seguinte. André Luiz começa a mostrar a importância da ordem como base da caridade. Casa espírita que não tem ordem, ela vai ser guiada pelos espíritos sofredores. Ela vai ser guiada pelos espíritos indisciplinados. Por isso os espíritos clamam a disciplina do trabalho. Por isso os espíritos exigem a disciplina do trabalho. E mais uma vez a gente precisa retirar de nós a visão romântica da doutrina espírita, que é aquela coisa assim, mas isso daí eu não fiz, mas o espírito depois dá jeito. Não dá não. É responsabilidade nossa manter a atividade em ordem. Nossa. Quem cria a disciplina do trabalho são ali os mentores espirituais.
E nós temos que respeitar essa disciplina. Na casa espírita, todo o trabalho é pensado minimamente pelo plano espiritual superior. Porque se lá no plano espiritual é assim, e a casa espírita ela é uma cópia daquilo que existe lá, cada pedaço, cada movimento é muito bem pensado pelo plano superior, que precisa estar sintonizado com o trabalho, porque senão nós corremos o risco de estar trabalhando na casa espírita, mas o patrono da casa, os benfeitores da casa, não estarem assinando embaixo. E é assim que a gente vai vendo muita reunião, com o nome de reunião de desobsessão, que os espíritos não assinaram embaixo. Os médiuns chamam de reunião de desobsessão. Mas os próprios médiuns às vezes terminam obsediados, porque os benfeitores não assinaram embaixo, não tem ordem. Não tem ordem. A obra Nosso Lar vai mostrando para a gente como é que funciona o plano espiritual e a gente tem que começar a trazer isso para a nossa vida aqui. Porque aqui é uma cópia daquilo que está lá. O Chico Xavier, quando começou a psicografar Nosso Lar, ele começou a achar que estava obsediado. Eu estou sendo mistificado. Correu lá na FEB, conversou, à época eu acho que era o Zeus Van Tuyl, conversou com o presidente da FEB, conversou com amigos, porque começavam a surgir esses edifícios e outras coisas mais. E aí as pessoas compararam, olha, aquilo que está sendo psicografado com aquilo que está no Livro dos Espíritos, nas obras da codificação. E a obra do Livro dos Espíritos mostra para nós, os Espíritos falam isso para a gente. Aqui é cópia. O mundo primitivo é um mundo espiritual. Então, o funcionamento é daquele jeito que está lá. Se a gente quiser trabalhar, se a gente quiser fazer valer a lei do progresso, não existe progresso, essa lei moral do progresso que o Livro dos Espíritos traz, não existe progresso quando eu posso até estar progredindo aqui no trabalho, melhorando isso, melhorando aquilo, mas se esse meu progresso, se esse meu trabalho não está alinhado com o plano espiritual, não é progresso real. Progresso real é quando as coisas estão alinhadas. Alinhadas. Eu preciso trabalhar de acordo com o Evangelho de Jesus. Tem que estar alinhado com o planejamento de Jesus. O Emmanuel tem um texto muito interessante que ele fala que os andaimes estão colocados. Ele chama de educação evangélica, esse texto. Foi publicado na revista que o Movimento Espírita publica, eu não lembro nem mais o nome da revista, tem tanta revista hoje em dia, mas é a mais antiga, Reformador. E esse texto foi publicado em 1960 e pouco. Educação evangélica. Ele fala assim, olha, todas as atividades que não se afeiçoarem com o evangelho vão, mais cedo ou mais tarde, cair. Por quê? Porque se nós estamos no mundo, para aprender o evangelho é o nosso foco de luz, tudo aquilo que está em desconformidade com o evangelho vai ter que evoluir. Então está ali para mudar. Está ali cumprindo um papel, mas um papel que mais cedo ou mais tarde, ou ele vai acabar, ou ele vai se transformar. Qual é a vantagem que nós espíritas temos? Nós temos a mensagem dos espíritos mostrando a gente como é que funciona o plano espiritual superior. Gente, isso não é pouca coisa. Isso é você ter antecipadamente uma amostra de como é que as coisas funcionam segundo o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. E aí você só tem que comparar, porque André Luiz
traz a coisa em comparação, como a Rita bem colocou, porque como é que você vai arranjar palavra para explicar uma coisa que muitas vezes aqui a gente nem tem, uma matéria que a gente nem tem. Então ele compara, olha, lá eles chamam de ministério, isso é um romance espírita, é um romance, é uma literatura. Ele está escrevendo, ele está comparando o ministério, porque André Luiz sabia que era uma forma fácil da gente entender. Esses espíritos que estão ali estão muito ligados ainda à Terra, então chamam de ministério. Pode ser que Clarencio, na zona superior, dê outro nome para esses trabalhos. A gente entende como ministério, mas o que a gente percebe ali? A organização do trabalho. Existe uma ordem, existe uma organização, e sem ordem não se presta caridade. Qualquer coisa sem ordem vai falir. Sem disciplina vai falir. Qualquer trabalho. Isso serve também para o nosso plano material. Você monta uma empresa e deixa ela desgovernada para ver onde é que a empresa vai parar. Você monta uma escola e deixa ela desgovernada para ver onde é que a escola vai parar. Você monta qualquer coisa e deixa sem ordem para ver quem vai tomar conta. É a mesma coisa. Ordem. Quero fazer um parênteses aqui. Essa disciplina aqui não é a disciplina do militar. Porque disciplina, segundo Emmanuel, segundo os espíritos, não é essa coisa do militar. Porque senão todo militar estava no reino dos céus. Disciplina aqui significa organização, comprometimento. Essa é a ordem que os espíritos pedem. Os espíritos não são os espíritos superiores. Allan Kardec pergunta assim no Livro dos Médiuns: os espíritos se importam com um quarto de hora? Ah, eu vim agora, chegou um quarto de hora, fulano não me evocou, eu vou embora. Claro que não. Numa reunião de evocação, se passou um quarto de hora, não. Agora, os espíritos querem saber o seguinte: por que é que você atrasa para as suas coisas? Essa é a pergunta. Por que é que você não organiza as suas coisas? Por que é que você não tem ordem? É porque você estava cuidando de uma outra coisa inadiável ou porque você é simplesmente sem ordem? Porque se nós somos simplesmente sem ordem, os espíritos vão nos disciplinar. E eles sabem fazer isso muito bem. Muito bem. Qual é o trabalho dos espíritos quando é assim? Uma coisa sem ordem, eu não participo. É assim que eles agem. Outros vão participar, que são como nós. Por isso a gente vai vendo o nosso lar trazendo essas lições para a gente, para a nossa vida. Nosso lar não é uma obra para a gente ler e ficar pensando, quando eu desencarnar. Não, você começa a treinar aqui, e quando você desencarnar, você já está habituado a viver lá. Outro dia, uma amiga minha, Paula, não sei se ela está no estudo, ela falou comigo assim: Rafael, como que é a Comerge? Falei, nunca participei. Ela falou assim, por quê? Eu falei assim, tenho muita dificuldade. Com o quê? Com disciplina. Disciplina de horário para dormir, de horário para daqui a pouquinho me chamar para fazer a prece, para fazer não sei o quê, de não poder sair da Comerge. Então, assim, quando eu chegar em nosso lar, que começarem com isso, tem a hora da oração do crepúsculo, pode ser que eu passe aperto, vou ficar um tempão treinando. Mas a gente pode começar a treinar hoje. Comenta, Rita. Não, a gente tem que começar uma hora, né? Não é? A se organizar. Gente, olha só, deu a hora, falando em disciplina, deu as 9 horas. Eu quero puxar aqui para vocês o seguinte: se tem essa ordem toda, como será que é a vida do governador de nosso lar? E será que essa ordem toda foi estabelecida de uma forma fácil? Como será que funcionou a fundação de nosso lar? É sobre isso que a gente vai conversar na semana que vem. Que Jesus nos abençoe. Rita,
Você é mais que convidado especial, porque você sabe, é de casa, a gente está Tá aí. bom, E eu estou muito contando com a obrigada. sua parceria a partir de hoje para os próximos. Mas quero Vamos ouvir, trocando figurinha dentro das possibilidades suas. eu quero mais ouvir, tá? Gostei muito de ter participado. Boa noite a todos aí, um beijo no coração. Aninha, vocês aí, Flávio, vocês Agora aí. como é que... Agora é a prece final, Rita. Sim, vou ouvir. Uma boa noite a todos. Lembrando que na prece final a gente sempre pede quem queira botar uma água fluidificar. No nosso trabalho terça-feira, fluidificação da água. Aninha, você quer falar mais alguma coisa? E, gente, não, queria pedir a Nadir para fazer a prece final. Paz, Divino Jesus, te agradecemos por esse momento de reflexão, de aprendizagem, que todas essas palavras que foram proferidas nessa noite, todos os ensinamentos que foram passados, possam frutificar em nossos corações e principalmente possam frutificar em nossas ações, que possamos a cada dia fazer a nossa reforma íntima, reconhecer as nossas faltas e buscar o aprimoramento rumo à perfeição. Que todos os espíritos encarnados e desencarnados que estiveram conosco nessa noite possam encontrar paz, luz, que assim seja. Obrigado a todos aí, boa noite.